bem-vindo ao canal Escatológico. Vaiomer Elohim Yeior Vaior. Este é o versículo 3 de Gênesis, capítulo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quer dizer que a criação da luz veio por uma ordem de Deus. Vaiomer Elohim. E disse Deus: Eior. Vaior. A luz se fez instantaneamente, mediante uma ordem divina. Porque a única palavra que é capaz de criar algo novo é a palavra de Deus. Então temos a palavra de Deus na criação. É o Verbo. E o Verbo de Deus é Cristo. Que mediante a sua palavra pode criar algo novo. Seja o mundo físico, seja uma transformação no interior do ser humano. A palavra Bará, Boré, significa criar, fazer. Ser criado, ser feito. E isto se refere exclusivamente à atividade de Deus. Os crentes na religião naturalista, é claro que vão contra essa revelação das Escrituras, da criação de tudo que existe, pelo poder da palavra divina. Na verdade, evidências surpreendentes implicam a ordem dos jesuítas como as mentes e cérebros por trás de um engano que já dura 5 séculos. Descobertas recentes têm revelado datas, agendas e objetivos que conectam os jesuítas a um grande engano com o propósito de levar a efeito uma ilusão multifacetada sobre o tempo do fim. O desenho desta trama profundamente escondida tem sido a de mudar a percepção das massas a respeito da autoridade da Bíblia, a forma correta da Terra, o universo e o papel e a localização do Criador nele. Esta mudança na percepção sobre essas coisas tem buscado formatar as mentes para a esmagadora ilusão que virá sobre o mundo, sobre o primeiro ai, a 5ª trombeta de Apocalipse, capítulo 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. Tal ilusão a que nos referimos diz respeito a um ataque demoníaco contra os indivíduos que não têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E será explicado esse ataque, pelos que estiverem governando o mundo naquele tempo,
que é apenas uma invasão alienígena. Esta será a mentira que será divulgada na época que isto ocorrer. Foi Vladimir Lenin, um canalha comunista, que disse que uma mentira dita com frequência torna-se verdade. Essa citação está embutida na crença da maioria das pessoas que acreditam que a Terra é uma esfera que gira através do espaço enquanto orbita o Sol, arremessado a milhares de quilômetros por hora dentro da galáxia Via Láctea. Essa crença é tão arraigada que se alguém mencionar o termo Terra plana ou Flat Earth, os que ouvem imediatamente zombam. O reflexo mental de uma planície a partir do qual uma pessoa pode cair em um espaço infinito cria esse desrespeito. Mas o globo não comprovado é pseudociência, ainda que acreditado em todo o mundo e passado de geração em geração. Mas qualquer um que ousar questionar essa mentira será inevitavelmente zombado e ridicularizado. Então, meu caro, para você que crê na palavra de Deus, para aceitar e seguir a verdade, independentemente do custo, é necessário sacrifício e empenho. Aceitar a verdade certamente abre uma brecha para ser ridicularizado por aqueles que se agarram à mentira. É uma decisão que cada um de nós deve fazer. A verdade ou a mentira? Os jesuítas foram treinados como astrônomos da mentira. A mentira de uma cosmogonia que reduz Deus a um detalhe. Nicolau Copérnico foi um estudioso católico cujas teorias sobre um globo foram usadas pelos jesuítas para promover sua agenda sobre o fim dos tempos. Foi abordado por uma comissão papal logo no início do século XVI, com a finalidade de realizar estudos sobre mudanças do calendário gregoriano. Então Copérnico foi abordado por uma comissão desses caras. Os jesuítas sempre foram os arquitetos da mentira, pois desde o início dominaram o campo da astronomia e outros campos da pseudociência intimamente relacionados. Até mesmo a teoria do Big Bang foi inventada por um padre jesuíta, treinado justamente para isso. O seu nome era Georges Lemaitre, ou Lemaitre. Mas o maior profeta da mentira foi um jesuíta chamado Teilhard de Chardin, que escreveu diversos livros. Dentre estes, um dos seus principais, este aqui, ó, O Fenômeno Humano, Teilhard de Chardin. Vamos ver o que este religioso diz, né, que contradiz totalmente o que sabemos, mediante a revelação divina, não é? Há aproximadamente alguns milhares de milhões de anos, não em absoluto, ao que parece, por um processo regular de evolução estelar. Rapaz, Star Trek, Guerra nas Estrelas, hein? Mas em consequência de algum incrível acaso, leve atrito de estrelas, ruptura interna, um retalho de matéria formado de átomos particularmente estáveis, desprendia-se da superfície do Sol. Que imaginação desse cara, gente. O cara, um religioso, recusa crer na palavra de Deus. Inventa uma mentira dessa aqui. Olha, ele ia ganhar muito dinheiro em Hollywood, viu? Escrevendo aí uns... Isso aqui é ficção científica, né? Ele ia escrever uns roteiros e ia se dar muito bem, viu? E sem romper os laços que o
o ligavam ao resto das coisas, bem à distância ótima do astropai. Quer dizer que esses caras, esses heliocentristas, eles adoram o Sol. Isso aqui ele advoga uma religião que adora o Deus Sol. Certamente ele tem no gene, né, no DNA desse cara, que tinha o DNA dos faraós do Egito, né? Com certeza. E sem romper os laços que o ligavam ao resto das coisas, bem à distância ótima do astropai, para sentir sua irradiação com uma intensidade média, esse retalho se aglomerava, enrolava-se sobre si mesmo, tomava forma. Quer dizer, dando continuidade à teoria do Big Bang, inventada por outro jesuíta. São ímpios mesmo, são lobos em pele de ovelha, né? Religiosos, né? Engana muita gente. Ainda mais aquele que não crê na palavra de Deus. Vejam só. Encerrando em seu globo e em seu movimento o porvir humano, mais um astro, um planeta dessa vez, acabava de nascer. Temos deixado até aqui vagar nossos olhos sobre as camadas ilimitadas em que se desdobra o estofo do universo. Restringamos e concentremos doravante nossa atenção sobre o objeto mínimo, obscuro mas fascinante, que acaba de aparecer. Ele é o único ponto do mundo onde ainda nos é dado acompanhar em suas fases últimas e até nós mesmos a evolução da matéria. Fresca ainda e carregada de potencialidades nascentes, olhemos a balançar-se nas profundezas do passado, a terra juvenil. Bom, o pensamento de Teilhard de Chardin, se vocês conseguirem ler esse livro, porque tem muita bobagem escrita, né? O seu pensamento, o pensamento dele, se resume na proposta de uma síntese em que tanto o mundo sobrenatural, como o natural, emergiu da matéria em perpétua evolução, e tudo converge para um ponto comum. Ele denomina este ponto como ponto ômega. E afirma que Cristo é o término da evolução, inclusive a evolução natural dos seres. E ele afirma, a evolução é santa. Teilhard de Chardin tem aquilo que define como pensamento integrativo, que é a união de todas as religiões em direção a esse Cristo genérico, universal, místico, em formação, diluído e destituído de caráter e personalidade. É o tal do Cristo da nova era, o Cristo genérico, representado aí, os místicos, e é o Cristo adocicado, que não exige nada do homem, não é? Por incrível que pareça, esse pensamento desses jesuítas contaminou e tem contaminado gerações de pseudocientistas, ou falsos cientistas, que advogam a tal da religião naturalista. Uma delas é essa aqui, Lisa Randall. Em seu livro, este livro aqui, Abrindo a Porta dos Céus, essa autora, Lisa Randall, afirma um dogma da religião naturalista. O universo evolui, ela diz. O universo evolui. E nosso conhecimento sobre ele também. É a mesma tese defendida por Teilhard de Chardin em relação à sua percepção religiosa da evolução da matéria. Na verdade, esse livro aqui, pessoal, é uma ode ou um louvor à religião naturalista. Vejam só o que ela fala aqui.
batendo a porta do céu. Como é que ela concebe o céu, né? O céu é o quê? Certamente não é o céu descrito na Bíblia, né? O céu bíblico, né? Da onde nosso Senhor desceu para vir aqui nos salvar. Então, batendo a porta do céu, o bóson de Higgs, a outra panaceia dessa religião naturalista, né? E como a física moderna ilumina o universo. Se isso não é religião, eu não sei mais o que é religião, pessoal. Né? Ela está querendo substituir a verdadeira luz que veio ao mundo por uma luz da religião da física. É a física. A física vai iluminar o universo. O que diz aqui o Evangelho de João, não é? Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João Batista, aqui no caso. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a luz verdadeira é Cristo. Não é a física, pessoal. Não é? Isso aqui realmente é um tratado religioso, né? Mas de uma falsa religião. Né? Uma falsa religião. Então vejam só. Mas a arrogância dessa autora aqui, no que toca na fé absoluta nessa religião naturalista, o que não passa, na verdade, de puro cientificismo ou ciência capenga, né? Essa arrogância dela se encontra nos seguintes trechos. Vejam só, eu vou ler aqui. Felizmente, a maioria das ideias científicas corretas ganha aparência menos radical e se torna mais aceitável com o tempo. No fim, as descobertas científicas, aqui entre aspas que eu coloco, científicas, costumam prevalecer. Vejam só o que essa mulher fala. Ela não acessa a internet, viu? Ela está, como os cientificistas falam, estamos no século XXI. Sim, estamos no século XXI, com internet. Até aqui no Brasil tem internet, né? E aí? Aí ela fala assim, hoje ninguém questiona o ponto de vista heliocêntrico, ou a expansão do universo. Gente, colegas dela, eu tenho um vídeo aqui de um cientista que contesta justamente isso, o heliocentrismo. Que ele diz que a Terra está imóvel. Então, ela estava vendendo isso aqui para quem? Escreveu isso aqui para quem? Né? Digitem lá Terra plana ou Flat Earth no Google, que você vai encontrar quase 8 milhões. 8 milhões relacionados à Terra plana, que são pessoas em todas as línguas de nações que acessam a internet, que contestam essa palhaçada do heliocentrismo. E vejam só, e para refutar a Bíblia, né, ela tem algo aqui sobre a Bíblia. É claro, porque a Bíblia é contra aquilo, tudo que esses caras aqui, né, creem. É contra essa religião maldita que eles querem impingir. E tem impingido ao mundo. As pessoas que estão desgarradas de Deus. Que são o quê? São ovelhas que estão aí na boca do lobo, não é? Então, esse tipo de coisa aqui, ela invoca quem? Agostinho. Né? Ela cita Agostinho e o seu método totalmente desvirtuado de interpretação das escrituras. O método alegórico,
utilizado até hoje até hoje por falsos crentes em Deus, ou crentes em Deus totalmente formatados pela falsa ciência, que tem afirmado por aí que Gênesis é mito. E vejam só o que ela fala, relendo a Bíblia, pelo menos em parte, ela não vai ler a Bíblia toda, né? Como um reflexo das experiências subjetivas dos autores, a interpretação de Agostinho para as Escrituras se aproxima, de certa maneira, de nossa definição de arte. Se adotasse a mentalidade agostiniana, a Igreja não precisaria recuar diante de descobertas científicas. Quer dizer, que nós temos que adotar, né, uma falsa interpretação das Escrituras para engolirmos a total mentira dessa religião pseudocientífica, que realmente não nos leva a nada, não é? Apenas a suposta destruição. Que ela é elogiada por um, chamo de abestado, né, que se acha muita coisa, um tal de Richard Dawkins, autor do livro Deus, um Delírio, né? Depois quero falar aqui sobre o livro Delírio de Dawkins, que arrasa com esse cara, né? Então a ciência vive hoje uma grande batalha. Que bom é ter Lisa Randall com sua combinação de pensamento científico, clareza e charme do nosso lado. Pensamento científico. Então é isso, pessoal, né? Isso aqui é só para vocês saberem um pouquinho a respeito, né, do que esses jesuítas são capazes. Né? Isso aqui é um digno representante dessa seita maldita. Pesquisem, fica a dica.